Olá, boa noite mais uma vez. Eu espero que agora a gente consiga ter fluência aqui. Nós estávamos tendo alguma interferência, talvez pelo alguma coisa da própria linha, não sei exatamente o que estava acontecendo, mas eu tive que sair e agora voltei novamente para que esse barulho desaparecesse, não tinha outra alternativa. Vamos lá, vamos enviar para os nossos amigos novamente, eles retornar, para que a gente volte a falar novamente. Vamos lá, Dr. Carlos já entrou, vamos lá. Fala, doutor. Agora sim, agora melhorou. Agora, eu abaixei um pouquinho o meu volume aqui. De repente, você precisa baixar um pouquinho o seu volume aí, tá? Não, mas agora não tá tendo barulho não. Não tá tendo. Tava aquela... Agora não tá tendo interferência. Eu acho que poderia ser na conexão, né? Eu acho que ocorreu alguma coisa na hora de conectar e ficou travando o áudio. Mas vamos lá, meu amigo. Prazer em falar com você. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Obrigado por ter nos convidado. Eu convidei meus alunos de psicanálise, eles devem estar entrando aí a qualquer momento, porque isso vai valer como extras curriculares, né? Então, eles vão estar aí com a gente também. Convidei bastante pessoas, tanto do meu Facebook quanto também do meu Instagram. Então, a gente espera que vai ser assim um papo bem... Nós vamos estar agregando bastante valor, que vai ser um papo bastante proveitoso para todos nós, né? Eu tenho uma grande admiração por esse homem com quem estou falando aí, com o Dr. Getúlio Cusa. É um empreendedor, um baita profissional na sua área, com as suas especialidades, e que agrega muito conhecimento aí nessa área de desenvolvimento pessoal, motivação, e eu creio que o caminho do qual a gente precisa percorrer é exatamente esse caminho dessa busca, porque todo ser humano, por mais que ele esteja enclausurado dentro de alguns problemas, que a gente vai estar falando sobre isso, tá? Isso vai fazer com que a pessoa se bloqueie, não consiga crescer, mas ela está tentando. A questão é a seguinte: quem está tentando é melhor ainda do que quem está ignorando o fato. Então, eu acredito que todos nós estamos no caminho, todos nós estamos buscando esse crescimento, esse conhecimento, essa evolução, e eu creio que é isso que vai fazer com que cada um de nós venhamos agregar valor naquilo que a gente faz, principalmente agregar valor naquilo que a gente é. A gente não é o que tem. Infelizmente, isso foi uma lavagem cerebral feita na cabeça das pessoas, do materialismo, e que levou as pessoas, no reducionismo também, que levou as pessoas a pensarem que o ser humano é o que tem. Então, nós somos o que temos. Nós somos o que verdadeiramente nós somos como consciência de ser, né? Então, isso faz toda a diferença. E eu estou aí também para ouvir, para aprender também contigo, doutor Getúlio. A gente conversa bastante, assim, em off, né, na nossa amizade, na nossa intimidade, no nosso dia a dia. As nossas famílias comungam isso o tempo todo, né?
Nós, mais particularmente, praticamente todos os dias estamos juntos em alguns momentos assim, que são, para mim, tem sido um momento de um grande crescimento intelectual, até mesmo espiritual, que você tem conseguido agregar esse valor a mim. Então, eu estou aqui de pronto para aprender e também acrescentar alguma coisa daquilo que a gente tem também como conhecimento aí da mente humana, comportamento humano e dessas questões de saúde mental, da qual a gente vem aí há quase 3 décadas buscando técnicas novas, conhecimentos novos e agregando cada vez mais aquilo que a gente vem aprendendo. Nós temos alguns amigos aí conosco nessa noite, prazer em ter algumas pessoas, e essas pessoas nos agregam muito, nos agregam bastante mesmo, pela experiência que eles têm. Pessoas que nós temos um carinho muito grande. Eu tenho um colega que está aqui, acabou de entrar aqui, o Emerson. O Emerson é uma pessoa espetacular. Nós já tivemos a oportunidade de fazermos lives juntos. E eu queria apresentá-los agora, apresentar o doutor Carlos Romero, doutor em psicanálise, é realmente um excelente profissional, de alto desenvolvimento humano, de capacidade enorme, e que vem desenvolvendo um trabalho cada vez mais crescente. É um professor, é um formador de opinião, é um ativador da mentalidade do ser humano, e é um homem de Deus acima de tudo. Então, vale mesmo a pena. Eu te agradeço de coração por você ter aceitado esse convite e estar conosco nesta noite. E espero que a gente possa ser produtivo. Vamos lá, vamos ao nosso assunto dessa noite, que nós vamos falar sobre proatividade, né? O que você tem nos falar sobre proatividade, meu querido? O que você traz aí como experiência de ativador de proatividade? Tem indivíduos que nascem com essa característica natural, faz parte do perfil dele, que é natural. Outros indivíduos, eles não nascem com essa característica, mas é algo que pode ser plenamente desenvolvido, né, pelo trabalho de ativação mental. Exatamente. Doutor Getúlio e todos que estão aí assistindo com a gente, a minha irmã lá de Goiânia também está assistindo, a Raquel, beijo para você aqui. Nós estamos eu estou simultaneamente aqui no Instagram com vocês, mas eu estou também aqui no Facebook ao vivo também. Então a gente vai poder alcançar esses dois públicos, né? E futuramente a gente pode trocar isso aí no grupo, está passando também para outras pessoas, que a gente possa agregar o máximo. Mas vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui. Para falar de proatividade, primeiro, a palavra proatividade vem de atividade depois, pro é depois, né? Então, veja bem, a proatividade, o nome simples, o nome do dia a dia, o apelido da proatividade, é aquela pessoa que tem iniciativa, é aquela pessoa que se antecipa às situações, né? Então, a proatividade, ela vem dessa raiz. A proatividade, ela vem do fato, é fácil você identificar uma pessoa proativa. É aquela pessoa que está sempre pronta para servir. É aquela pessoa que sempre, você chega na casa dela, ela já está preocupada se você quer tomar um copo d'água, ela está preocupada se você está com fome, ela está preocupada se o teu calçado não está incomodando os seus pés. Então, a pessoa proativa, ela por si só, ela vai... Naka, obrigado, Naka, minha aluna entrou aqui também. Então, a pessoa proativa, ela tem algo a mais do que os outros. Então, quando a pessoa... Tem umas pessoas que isso é nato, isso já está no DNA da pessoa. Desde criancinha, ela é aquela criança que vai brincar com outras crianças, ela pega e vê que tem outra criança sem brinquedinho, ela vai lá e dá o brinquedinho para outra criança. Na verdade, nós nascemos
precisamos entender isso. Não tem como a gente não falar, viu, doutor Getúlio? Não tem como a gente não falar de espiritualidade também, porque a espiritualidade está em tudo, em todos os processos mentais, psicológicos, psíquicos, emocionais, sentimentais, físicos, humanos. Em tudo o espiritual vai entrar. A gente nasce, tá? A gente já nasce com todos esses agregados em nós. E o que carrega todos esses agregados é um elemento, é um dispositivo que nós já temos em nós, que é o dispositivo chamado amor. Né? Então, todos nós nascemos fruto de amor. Se você não sabe, eu vou te informar, é uma informação comprovada cientificamente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, ou tem comprovação científica, ou tem comprovação histórica, ou tem comprovação cultural, ou vai ter também comprovação teológica. Então, eu não estou aqui jogando palavras fora, eu estou falando de coisas que realmente eu sei que funcionam e como funcionam. Então, é por isso que eu zelo muito, doutor Getúlio, e todos vocês que estão assistindo esse vídeo, essa live, eu zelo muito pelo que eu falo. Cleiton, meu aluno, obrigado também, ele acabou de entrar. Então, veja bem, eu zelo muito pelo que eu falo. Então, o que eu falar aqui, se você for buscar essas informações em algum meio científico, você vai encontrar. Se você for buscar essas informações em algum mecanismo de pesquisa, você vai encontrar. Então, eu estou falando algo absoluto. Estou aqui achando que é assim, quem sabe vai dar certo. Não. Eu estou falando de algo que já é comprovado. Então, veja bem, na nossa concepção, quando lá o espermatozoide do nosso pai entrou no óvulo da nossa mãe e criou aquele primeiro que é o ovo, ali naquela concepção, nós somos 100%. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Nós somos 100% amor. 100% sentimento. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. A experiência que vocês tiveram. Quando a mulher está grávida e que ela vai no ginecologista e que ele põe aquela caixa preta, hoje tem outras coisas, mas antigamente era só preta, né? Mas põe aquela caixa em cima da barriga da mãe e aumenta o volume e está aquele coraçãozinho acelerado, batendo mais acelerado que o coração da mãe, aquilo ali é um sinal. Aquilo ali é um sinal, é uma pulsão, tá? É um sinal 100% de sentimento, de amor. Ali é 100% amor. Não tem nenhum corpo formado ali, mas o amor já está ali presente. Tanto doutor Getúlio, é difícil uma mãe, quando ouve esse barulhinho na barriga, que ela não chora, que ela não sonha, ela é toda enternurada. Tanto o pai quanto a mãe, normalmente, né? O pai também acompanha, ou a mãe, a avó da criança acompanha ele junto, e todos juntos se interligam naquele momento. 100% amor. Parece que o senhor quer falar alguma coisa. Vou ficar à vontade. E interessante que esse ato de... Quando há fusão entre dois seres, é o único momento que Deus nos dá o vislumbre, a possibilidade de criação. É uma pequena pitada de criação. O único momento que a gente é capaz de criar alguma coisa. Exatamente. O resto da nossa vida é só, a gente vai fazer transformação. Só transformação. Ou co-criações. A gente junto com o Criador, a gente acompanha a criação. Mas na concepção, a gente literalmente cria. Né? É um momento único na vida do ser humano, é o momento da concepção. Então, só para vocês entenderem, aí vocês perguntam assim, mas por que, doutor Carlos? Por que você está falando isso? Eu estou falando isso para você entender aonde entrou
a areia no processo e começou a atrapalhar esse processo que é amor puro. Durante a gravidez, tudo que a criança sente, aliás, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe ouve, tudo que a mãe interioriza, a criança, mesmo sem conhecer, ela não tem conhecimento, ela não sabe o que é, mas a criança sente tudo isso, juntamente com a mãe. É por isso que tem a própria, esse fator da proatividade, que é uma das características de pessoas diferenciadas na sociedade. Eles têm três focos que a gente pode dar como ação. Tem o determinismo genético, e muita gente se ancora nisso como uma culpa é culpa dos nossos antepassados, é culpa do período gestacional, é culpa do processo educacional. Alguém tem que ser culpado, né? Alguém tem que receber uma culpa de que, na verdade, essa culpa não deveria ser do outro, mas sim da nossa incapacidade de entender o que nós deveríamos fazer. Aí começa a diferença do comportamento do indivíduo que é proativo e do indivíduo que é reativo. O indivíduo que é proativo, o indivíduo proativo, ele age. O indivíduo reativo, ele reage, né? Ele reage à situação. Então, a pessoa cria... O indivíduo proativo é interessante. Ele chega no ambiente, quando ele chega no ambiente, o ambiente já começa a ter uma boa energia. Porque ele chega e diz assim, eu cheguei para animar esse negócio aqui. Eu quero botar esse negócio aqui para cima. Não quero esse negócio aqui cabisbaixo, não. Aí, o indivíduo reativo, ele pensa assim, nossa, que ambiente baixo astral. Ele chega, o ambiente fica pior ainda. Ele consegue derrubar, né? A influência geral daquele cliente, ele consegue derrubar, de alguma maneira. Ele se sente vítima da situação, ele se vítima da circunstância. Ele põe a culpa no governo, ele põe a culpa na família, ele põe a culpa nos amigos, no chefe, ele põe a culpa na empresa, ele põe a culpa no colega de trabalho, ele põe a culpa em tudo. O único que vai culpado é ele, né? Ele não quer dar cara para bater. E aí gera um grande problema, que o fato dessa incapacitação de fazer um olhar, uma introspecção, de fazer assim, eu preciso olhar para dentro de mim. Se existe algum problema, eu preciso dizer assim, eu preciso resolver isso. Como eu vou resolver? Eu preciso tomar soluções para resolver essa situação. O indivíduo que é reativo, ele reage. É como o pedido de clamar, a diferença de clamar e reclamar. É mais ou menos semelhante. O indivíduo, exatamente, o indivíduo proativo, ele clama e espera, tem fé que isso vai dar certo, ele já colapsou a onda mental dele, ele vai estar lá e ele está pensando firme, está seguro de que Deus está agindo no processo e que o momento vai chegar. O indivíduo reativo, ele reclama porque ele é um indivíduo imediatista, ele quer as coisas para ontem. Você quer que eu te dê um exemplo legal aqui? Pegando o seu gancho aqui, vou dar um exemplo legal para vocês aqui. Vamos entender o que é o termômetro, tá? O que é o termômetro? Todos sabem o que é o termômetro e todos sabem o que é o termostato. O termômetro, quem controla o termômetro é qualquer um externo dele. Olha, por exemplo, eu estou aqui com o meu ar-condicionado aqui, ó. Sou eu quem determino como que ele vai funcionar. O reativo é assim. O termostato não. O termostato é ele quem determina. Por exemplo, se eu tiver um termostato a 17 graus, por exemplo, pode fazer sol, pode fazer chuva,
pode o mundo se arrebentar, vai ficar nos 17 graus. Ou na geladeira vai ficar lá 1 grau abaixo de zero, vai ficar tantos graus Celsius. O termômetro comanda. Agora, o termostato comanda. Agora, o termômetro não. O termômetro ele vai depender daquilo que vem externo. Então, ele depende de situações para medir a temperatura. Ele só mede. E eu fico imaginando, nessa pandemia, como é que andam os termômetros, hein? Pois é. E deve estar uma loucura, né? O termostato falou, não, vai ficar do jeito que for, mas vai ficar na temperatura que eu determinei. Então, a pessoa proativa, nós estamos falando de proatividade, a pessoa proativa é aquela pessoa que ela determina. Independente da circunstância que ela está vivendo, boa, ruim, maravilhosa ou horrorosa, independente de qualquer coisa, a pessoa proativa, ela não está nem ali para a circunstância, porque ela já tem um termostato dentro dela dizendo o que ela tem que fazer. Ela já tem um termostato lá dentro. Por isso que quando a gente fala, gente, a meditação é importante, momentos de silêncio é importante. Por quê? Porque nós temos o nosso termostato. Nós já nascemos com esse termostato instalado dentro de nós. Nós precisamos entender. Ele pode estar desligado, ele pode estar queimado, ele pode estar sem funcionamento, mas todos nós temos esse dispositivo dentro de nós. A questão é se nós estamos usando ou não, ou se nós estamos simplesmente sendo o quê? Termômetro e sendo controlado pela temperatura externa. É interessante que o comportamento, qualquer comportamento humano, por pior que ele seja, ele não vai fazer com que Deus ame mais ou ame menos. Exatamente. Ele não muda nada no comportamento de Deus, mas ele define o seu futuro. Porque com toda certeza. Deus já colocou as coisas tudo, já fez todas as coisas e deixou na nossa disposição. Qual é a minha parte na história? É fazer o acesso a isso. Exatamente. É receber o que Deus já prometeu. E se Ele já prometeu, quem é que vai nos atrapalhar? Quem é que vai nos impedir? Só tem uma pessoa que pode nos impedir. Nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos os sabotadores do nosso resultado. Entende? Exatamente. E não é a culpa dos outros. Se você olhar das empresas, dos negócios de um todo, as empresas que estão em dificuldade nesse período do Covid, por exemplo, essas empresas elas não entraram em dificuldade agora. Elas já estavam em dificuldade antes. Ela só iniciou. Por quê? Porque os gestores dela não tinham mentalidade, não trabalharam com a sua mentalidade, se prepararam para uma crise, porque a vida, se ele entender que a vida ele funciona em forma de ciclo, tem ciclos de bonança, tem ciclos de escassez. E a gente tem que estar sempre preparado para esse ciclo de escassez, essa dificuldade. Por isso que a mentalidade do indivíduo, do gestor, do empreendedor, ou do pai de família, ou do funcionário público, quem quer que seja, ou funcionário privado, ele não pode estar em condição. Ele tem que, se ele olhar para a condição, ele desespera. Imagina o cara, numa situação dessa agora, o cara ficar sem emprego. Sem emprego no momento que o país está parando, não está contratando, o cara entra em desespero. Por quê? Porque ele não tem a mentalidade. É o que nós estávamos conversando um dia desse. Nós temos dos caras que perderam todas as fortunas, eles atingiram um certo limiar, eles atingiram eles atingiram um estado de mentalidade que eles nunca mais têm como voltar ao que era. Eles não têm como voltar mais ao que era. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme, que é uma pequena série, um seriado do Donald Trump.
O Donald Trump, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele foi um bilionário, um cara um dos mais ricos dos Estados Unidos. E em um determinado momento ele foi fazendo alguns negócios, empolgado com alguns negócios, gerindo de maneira equivocada, às vezes meio egocêntrico os negócios dele. E em um determinado momento ele perdeu tudo, ele fez negócios ruins e perdeu tudo, ele ficou sem nada, sem nada. Mas o cara, ele tinha uma ativação mental tão poderosa, tão impressionante, que em pouco tempo ele se tornou bilionário de novo e se tornou presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque a mentalidade do indivíduo, a partir do momento que ele chega a um determinado estágio, ele não vive mais de condição. Ele sabe que aquilo é temporário. Ele sabe que aquilo não tem serventia, assim, os bens materiais, eles servem para um propósito. Eles servem para um propósito, mas o indivíduo, ele vai... É prosperidade mental. Os bens são nossos servos. A gente precisa entender isso. É o que nós estávamos falando. Eu não sou servo do que eu tenho. Exato, exato. O indivíduo que só pensa, ele só pensa em dinheiro, você pode prestar atenção. O cara que só pensa em dinheiro, ele quase nunca tem dinheiro. Ele só vive lascado. Ele não vai ter. Ele só vive lascado. Doutor Getúlio, deixa eu só, dentro da linha de raciocínio que nós começamos aqui, só para vocês entenderem o que acontece com as pessoas que não conseguem chegar lá. Veja bem, se vocês lembram que eu falei que desde a concepção, Laís, maravilha, parabéns, você está aqui com a gente, Laís. Gente, a Laís é coach, uma menina extraordinária, viu? Tá aí, e a nossa irmã também, e está aí com a gente aí na live. Então, veja bem, doutor Getúlio e todos vocês que estão nos assistindo, olha só, o Renato está falando que parece, o Renato está, o Renato é meu parceiro, do trabalho. Ah, tá, ótimo. Não, que eu pensei que era aquele... A gente está tocando um projeto junto. E ele falou uma coisa interessante, que quando o indivíduo ele anda numa situação, a mentalidade dele está ruim, quando ele está próximo de ter sucesso, ele sai da operação e aí vê todo mundo ganhando na operação. Aí quando ele diz, eu não quero mais isso, quando ele diz assim, eu não quero mais isso, eu vou para outro lado. Aí a coisa inverte para o outro lado. Ele vai para o fim da fila. Sabe o que chama isso? Isso chama-se autossabotagem. É querer resultados rápidos. Exatamente. Sabe assim, o cara se deu mal a vida inteira. Então, a primeira vez que ele se dá bem ali, ou no trabalho, ou até no amor mesmo, tem gente que se autossabota. Eu trabalho com casais, eu trabalho com pessoas, com empresários, com crianças, com adolescentes, com idosos, e eu vejo isso o tempo todo acontecendo. Gente, a autossabotagem, para mim, duas coisas que para mim são as piores. É a autossabotagem e o autoengano. Porque são duas coisas que levam sempre a pessoa para trás. Isso sempre vai levar a pessoa lá para o fundo do poço. Mas onde que é o começo disso tudo? Eu quero que vocês entendam de onde tudo isso acontece. Aonde tudo isso acontece. Então vamos lá. O bebezinho, que era 100% amor, agora ele está crescendo dentro da barriga da mãe, e ali viveu ou uma vida tranquila, ou uma vida conturbada, passou, nasceu. O primeiro grande trauma que uma criança sente, que nós chamamos isso de castração ou de amputação, é o fato dela sair do conforto da barriga da mãe. Quando a criança saiu do conforto da barriga da mãe, essa criança ela vai sofrer o seu primeiro baque, aquele assim terrível. Porque ali ele tinha tudo, ali ele tinha comidinha, ali ele tinha o calor da mãe, ali ele tinha tudo. Agora ele vai ter que chorar. Qual é a arma da criança recém-nascida? Se vocês não sabem, eu vou dizer para vocês. É o choro.
O choro é a grande arma que a criança tem. Tem gente que está até hoje chorando, hein? A mãe não vai adivinhar que ela está com fome. Ela precisa chorar, ela precisa berrar para... Você estava na aula que eu falei disso, né, Getúlio? Que eu falei lá do seio bom, do seio mal, né? De Melanie Klein, explicando essa questão, né? Então, mas veja bem, o que eu quero chegar é o seguinte. Eu quero falar dos 3 primeiros ciclos da vida. A vida se resume em ciclos. Tudo na vida é ciclos. Uma célula tem ciclo, um vírus tem ciclo. O ciclo desse vírus aí, do Covid, vai passar. É só momentâneo também, como vi tantos outros que vieram. Então, nós precisamos entender que tudo tem um ciclo e nós precisamos entender que o ciclo fecha. Certo? O ciclo fecha. Então, primeiro ciclo na nossa vida, do 0 aos 7 anos de idade. Existe um dado científico, do 0 aos 7 anos de idade, a nossa frequência cerebral ela é muito baixa. Ou seja, nós trabalhamos num sistema quase que hipnótico. Nosso cérebro está vibrando no estado delta. Delta entre alfa, delta e quase no estado teta. Então, veja bem como é que isso funciona. Tudo que entra de informação, seja pelo ouvido, seja pelos olhos, seja pelos sentidos, essa criança vai armazenar na mente inconsciente. Ela vai armazenar isso no subconsciente. Todas essas informações. Mas existe uma coisa, um fenômeno no nosso cérebro, que é a memória RAM. É o registro automático da memória. Então, todos nós carregamos isso para a nossa vida adulta e muitas vezes o problema está aí. Porque o que foi armazenado na mente dessa criança nesse primeiro ciclo? Se essa criança viveu numa família que não tem problema com o dinheiro, por exemplo, se ela viveu numa família que tem uma mentalidade rica, tá? Ela vai ter um comportamento depois. Outra coisa, se ela teve um lar conturbado, complicado, família desestruturada e problemas financeiros e pessoas com mentalidade de pobreza, essa criança já tem esse programa instalado. Só para vocês terem ideia, doutor Getúlio e todos que estão aí nos assistindo, isso também é dado científico. Tudo que nós fazemos e repetimos por 21 dias consecutivos, isso é neurociência. Isso se torna uma rede neural. Podemos chamar até, fazendo aqui uma comparação, usando uma metáfora, aquele caminho na roça em que não tem capim, aquela trilha onde todo mundo passa e passa a não ter capim, aquilo ali é o que nós chamaríamos, no nosso cérebro, nós chamaríamos isso de rede neural. A vaquinha. Se você quer ter grama naquele lugar, se você quer ter capim naquele lugar onde todas aquelas vacas passam para ir lá no coxo comer comida, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fechar a porteira e criar um novo caminho para você fazer com que cresça novamente e se reestabeleça aquele caminho antigo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa programação que foi feita na cabeça da criança, desde que ela foi concebida até os 7 anos de idade, fechando o primeiro ciclo, está lá. Só que acontece algo entre mais ou menos 5 anos de idade. Isso Freud fala e outros também, profissionais da psique humana, também falam sobre isso. Na idade mais ou menos de 5, 6 anos de idade, os alunos estão aí para poder confirmar o que a gente viu em sala de aula. Então, veja bem, começa a nascer a mente crítica, que é a mente consciente. Então, essa criança começa a comparar. Se o que o pai falou, se você mentir para uma criança pequena que o verde é vermelho, ela vai crescer chamando aquilo de vermelho, porque ela acredita em tudo que foi falado para ela. Mas a partir do momento em que ela vê o verde e sabe que o verde, ela tem a consciência de que o verde não é vermelho, essa criança ela vai fazer o quê?
ela vai começar a questionar, ela vai começar a perguntar. É aí que nasce a mente crítica e moral, a mente consciente. Então, começa aí o segundo ciclo da vida, dos 7 aos 14 anos. Esse ciclo dos 7 aos 14 anos, com quem que essa criança vai conviver? Ela vai conviver com seus educadores, com seus professores, com seus colegas de sala, e ela vai começar a sociabilizar. Então, ela vai começar a ver outras mentes pensantes. Então, ela vai ver pessoas que estão pensando diferente dela, pessoas que se vestem diferente delas, pessoas que acreditam em coisas diferentes delas. Então, começa a ter essa diversidade de ideias. Essa diversidade começa a acontecer. O que vai acontecer nesse processo? As pessoas que exercem autoridade sobre essas crianças nessa época é que vão ter a maior condição de implantar nessas crianças uma ideologia, de implantar nessas crianças uma crença, de implantar nessas crianças algo que vai ficar instalado. Lembra? 21 dias consecutivos cria uma rede, mas 90 dias consecutivos cria um programa, instala um programa. Então, vamos entender por que as pessoas são tão pessimistas. Por que as pessoas carregam tanto ódio dentro delas? Por que as pessoas são frustradas? Por que as pessoas não conseguem chegar lá? Simplesmente pelo fato dos programas que foram instalados no primeiro ciclo, onde ela viveu, quase que sob hipnose, tudo que veio entrou na mente inconsciente dessa criança. E no segundo ciclo, que mesmo ela tendo uma mente consciente, uma mente crítica, aquilo que foi repetido e foi cravado na mente dela se tornou um programa instalado. Se foi um programa positivo, essa criança vai, através desse programa positivo, ter ações e reações positivas. Isso Doutor Carlos. Sim. Doutor Carlos. Sim, doutor. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer exatamente sobre esse assunto. Pode concluir. Sim. Ok. Pode concluir seu raciocínio e depois eu lhe faço a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, já pode ir mandando a pergunta no chat que o doutor Carlos vai responder. À medida do possível também vou responder, já pode ir lançando perguntas, que esse assunto é muito interessante. Exatamente. Então, veja bem. Aí tá, já tem um segundo ciclo. Aí começa o terceiro ciclo, que é o ciclo dos 14 aos 21 anos de idade, aonde essa criança vai para o ensino médio, conhecer outros adultos, e vai começar o processo de entrar na faculdade. Inclusive, eu vou estar fazendo amanhã um vídeo para os alunos do terceiro ano da escola militar. Eu faço palestras para o IFTO também, e amanhã a gente vai estar fazendo para os alunos do terceiro ano da escola, do colégio militar. Por quê? Por que esses alunos do terceiro... Por que essa crise? Todos nós passamos por ela. Quando nós estamos terminando o ensino médio, aí nós vivemos uma pressão da família que quer que a gente siga uma profissão, os pais querem... sempre, isso já acontece há séculos. As únicas profissões que prestam são quais? Os pais. Ou é medicina, ou é direito, ou é engenharia. Pelo menos foi assim durante séculos, durante muitos anos. Nós vivemos essa pressão dos nossos pais que querem uma profissão onde existe uma instabilidade financeira. E para mim, Carlos Romero, eu vejo que aí está todo o problema. Porque a criança já carrega dentro dela. E, na verdade, o que eles querem... O pai que faz isso, a minha visão que eu tenho, o pai que faz isso com seu filho, ele quer imputar um sonho frustrado dele em cima do seu filho. Isso é uma covardia gigantesca. E eu tenho trabalhado com muitos adolescentes aqui dentro do meu consultório, sabe o que acontece? Eu falo na cara dura para o pai. Não queira se realizar no seu filho, porque você vai estar matando o sonho dele. Ele tem seus sonhos próprios, ele tem suas ideias próprias, ele tem o que ele quer fazer na vida,
e se ele for influenciado pelo seu, lá na frente ele vai ser um homem frustrado. Deixa eu contar uma história aqui para me encerrar aqui, para começar aí para o senhor fazer a pergunta e o senhor falar um pouco também. Uma pergunta aqui, ó. O senhor quer ler a pergunta aí, doutor? A Enaca perguntou o seguinte: se com 21 dias torna-se hábito, 90 dias, deixa eu ver aqui a pergunta, 90 dias torna-se um programa neural. Dá para quebrar esse programa, programa instalado, ou o que é feito? Na verdade, tá. ela fez a pergunta que eu ia fazer depois para você, mas como você ia eu ia fazer essa pergunta. Deixa eu terminar aqui para mim começar a responder as perguntas, então. Porque eu falei dos 3 ciclos, tá? Então, veja bem. Olha só. Eu atendi um paciente que estava já no último período de direito. Surtado, frustrado e revoltado com os pais. E a mãe, uma professora amiga minha, e pediu para que eu atendesse o filho dela. E quando eu fui atender o rapaz, eu fui entender todo o processo. E sabe o que ele queria ser? Caminhoneiro. O sonho dele era caminhoneiro. Mas por influência dos pais, que é uma profissão boa, que ele poderia ser um juiz, poderia ser um magistrado, poderia ter um bom concurso, poderia não sei o que, não sei o que. Ele foi lá dos pais e ele fez o curso todo. 5 anos de curso, odiando o curso de direito. Só para vocês terem uma noção do que isso significa, gente. Mas isso é recorrente. E eu posso usar aqui a lei de Pareto, 80/20, eu posso quase afirmar, não vou afirmar porque eu seria leviano, mas eu posso quase afirmar que, tá? Olha aqui, doutor e todos vocês, eu posso quase afirmar que 80% da população hoje, nos nossos dias, vive isso. Não, isso é muito comum. É muito comum mesmo. É muito comum, então, realmente, você ver pessoas frustradas com o que estão fazendo. Tanto que as pessoas acabam migrando, às vezes, muitas vezes, migrando de área por essa frustração. Às vezes ele está realizando algo que não estava na sua vontade. Não estava no seu. Porque o que essa geração, essa nova geração, está encontrando agora? Um volume muito grande de informações e está com uma dificuldade muito grande de foco. Exatamente. Porque ela não conseguiu ver o final da história. Eu sempre falo isso. Se você consegue ver o final da história, qual é o projeto que Deus criou cada um, eu pergunto a cada um de vocês que está assistindo essa live aqui, vocês têm noção para que vocês foram criados? Vocês têm noção clara? Eu sei para que eu nasci, por que eu vivo nesse mundo? A maioria das pessoas, aí essa relação vai aumentar absurdamente. Porque a lei de Pareto não vai dar, não vai caber essa situação. Então, a maioria das pessoas não tem noção clara disso. E aí vive uma vida dúbia, sem foco, e isso está aumentando essa geração por conta do volume de informações que tem, e ela não está conseguindo alinhar com... Porque indivíduos que começam a jogar para todo lado, para todos os lados, ele não tem direção. E se ele não tem direção, ele dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para um lado, um passo para o outro, e ele acaba não saindo do lugar. E não vai chegar em lugar, vai caminhar em círculos. Caminhar em círculos, verdade? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês entenderem como a gente pode mudar isso. Que é a pergunta que o senhor me fez e que a Érica, que a Anaka também fez. Então, veja bem. Então, por exemplo, o Renato já fez um comentário aí, porque ele viveu isso no passado. Mas igual o Renato, igual eu também vivi isso no passado, igual tudo. Então, eu vivi. Veja só. Praticamente todos nós vivemos isso e os pais continuam querendo massacrar os filhos a quererem realizarem os filhos. E outro problema que acontece, por exemplo, eu vejo muito isso aqui dentro do meu consultório. Eu falo isso de vida prática, tá, gente?
não só do meu conhecimento científico, mas do meu conhecimento de vivência clínica aqui, dentro do consultório, dentro de tudo isso aqui. Então, veja bem, viveu uma infância com muita dificuldade financeira, viveu uma infância passando quase que necessidade, os pais com dificuldade para poder criar os filhos. Aí você tem os seus filhos, sabe o que você faz? Aí você super protege o seu filho. Se o seu filho cai no chão, ele não pode ralar o joelhinho, não. Já pega lá no chão rapidinho. Gente, pelo amor de Deus, eu como profissional de saúde mental, eu peço pelo amor de Deus, eu rogo para vocês, deixem os seus filhos crescerem. Deixem os seus filhos saírem da barra de saia de vocês, porque nunca vai crescer. Aqui dentro do meu consultório eu já atendi homens com 50 e tantos anos de idade, na barra da saia da mãe. Isso é absurdo. A hiperproteção é um veneno. Deixa o teu filho ralar, deixa o teu filho levantar, ele tem força suficiente. A natureza deu o seu filho, mesmo que pequeno, ainda engatinhando, a força para o joelhinho dele levantar quando ele cair, a força na mãozinha dele de firmar no chão e levantar de novo. Você não pode pegar o teu filho quando ele cai, porque jamais ele vai ter resistência para viver. A vida da borboleta conta bem essa história, né? Com toda certeza. Se você vai lá e quebra. Romper com o casulo, é o romper com isso, mas os pais não querem deixar os filhos romper. Eu sofri na minha infância, então eu não posso deixar o meu filho sofrer. Isso é auto-engano. Isso é mentira, isso é um auto-engano, um mecanismo de defesa que você está usando. E outra coisa, você vai pagar caro por isso. Você que é pai que está fazendo isso para o seu filho, você vai pagar caro no futuro, porque você vai ter um bebezão de idade, vai ter um bebezão de 40 anos de idade e você vai chorar muito por isso. Porque quando você tiver os seus 60, 70 anos de idade, você vai ter que tirar a mão do bolso, você vai ter que pegar no seu bolso e dar para o teu filho, porque o cara não consegue se sustentar. Isso é horrível, isso é horrível. E cria uma pessoa reativa, é o inverso exatamente do cara que é... Do cara que reação, o cara não consegue fazer gestão das suas emoções. O cara não consegue fazer gestão de nada, porque ele vive nessa mentalidade de dependência constante de um ser humano. Na redoma que o papai e a mamãe colocou. O papai e a mamãe pega, coloca dentro dessa redomazinha. O dia que essa bolha explode e ele sente uma dor, ele não sabe o que é sentir dor, é vontade de se matar. Aí é vontade de se matar, aí é vontade de não sei o quê, aí por causa de um copo que caiu no chão, por causa do leite que derramou. Esses dias mesmo tinha um vídeo aí que estava passando na internet, um jovem, um rapaz, por causa ali na mesa aconteceu um acidente do copo com ele, e o cara entrou em pânico total. O Renato gostei. Renato, bebezão de 40 anos, aí foi top. Mas é verdade, é verdade. Aí tem muitos bebezão aí que tá mamando na teta da mãe. Tá mamando na teta do pai, tá mamando na teta de alguém. Não saiu do peito até hoje. Então, é verdade, isso é a toxina que os pais impõem nos seus filhos, não deixa os seus filhos crescerem. Muito ao contrário, os pais deveriam colocar seus filhos, como eu brinco com o Getulinho, faço isso com ele com constância. Olha, ripa seu cérebro, filho. Faz aquilo que o seu cérebro não quer. Ele começa a querer te bloquear, quer dizer, não, eu estou com preguiça. Pois faz aquilo que ele não quer que você faça. Getúlio, nós tivemos experiência disso hoje. Exato, exato. Você lembra que na nossa caminhada hoje nós fomos por um caminho diferente. Caminho diferente. Todo incomodado, né? Ele estava todo incomodado porque era um caminho que ele não conhecia e ele estava desesperado com medo da gente se perder. É bem interessante, né? Hoje, nós vivemos essa experiência hoje. Com o então, o que acontece? Ele falou, não, fica calmo, porque eu já passei por isso. Então, olha o que você fez com ele. Não, fica calmo, eu já passei geração. Obrigado aí, Gilson. Geração mimimi. Nós estamos vivendo a geração mimimi.
O Gilson é meu irmão, ó. Tá participando aí conosco. Essa é a geração mimimi, na verdade. É a geração, é a chamada geração. É todo mundo participar, todo mundo comentar, isso é gostoso, viu? Isso é bom. Então, doutor Eu costumo dizer que essa geração é a geração que vive a síndrome do gato gago. Sabe qual é a síndrome do gato gago? É a geração mi. É o gato gago que não consegue fazer miar. Essa é a geração. O cara não consegue descolar, não consegue fazer gestão de nada. É porque ninguém. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que a gente tem tanto político ruim nos países, nós temos tanta gente ruim, nós temos juízes ruins, nós temos promotor ruim, tem tanta gente voltada para imbecilidade, para corrupção, para essa indolência mental. Exatamente. Você sabe onde começa a corrupção? Porque essa pergunta, essa condição está piorando. Está piorando, porque quem não ativa... Doutor, você sabe aonde começa a corrupção? Eu vou te mostrar onde começa a corrupção. É uma maneira dos pais hipnotizarem os filhos a serem corruptos desde a infância. Exato. Então, deixa eu falar uma coisa. Sabe como é que é isso? Meu filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se você passar de ano, eu te dou um celular novo. Se você passar de ano, pelo amor de Deus, se você faz isso, você é um maior corrupto, você é pior que todos os primeiros corruptos que existem. Os nossos pais diziam o seguinte, eles diziam o seguinte, se você perder de ano, você vai tomar um camaçada de pau. Gente, passar de ano é obrigação dele. Agora, porque você está feliz e porque você, como um ato de gratidão e como um ato de alegria, está satisfeito, você dá um presente para o teu filho porque ele passou de ano, é diferente do que você condicionar o cérebro dele à corrupção do fato que ele só vai passar de ano. Ele só vai passar de ano por quê? Porque o pai prometeu um brinquedo, porque se não tivesse esse estímulo... E sabe o que o pai está fazendo com o filho quando o pai faz uma coisa dessa, doutor Getúlio? Eu estou falando psicologicamente, eu estou falando como profissional de saúde mental. Psicologicamente, é a compensação imediata. Então, daqui a pouco, ele vai começar com a maconha para ter a compensação imediata, para ele ter um alívio imediato. Aí, depois da maconha, ele vai para a cocaína. Depois da cocaína, ele vai para a heroína. Depois, ele vai para os outros entorpecentes sintéticos, LSD e todas as coisas, e vai morrer lá no crack. O fato que, às vezes, os erros educacionais... Exatamente, está buscando ali um prazer imediato, está buscando ali uma compensação para o cérebro. E se isso acontece, gente, a pessoa vai sendo condicionada a tudo isso. E não vai ser um proativo nunca, porque ele sempre vai precisar de estímulos. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito sério, isso que eu estou falando aqui para vocês. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o sofrimento, escuta aqui, o sofrimento não, a dor é necessária. A dor é necessária para o crescimento. Não existe crescimento sem dor. Olha o que a Laís colocou aqui. Vício total, desequilíbrio da dopamina. Exatamente. Então, a dor é necessária para que haja crescimento. Seu filho tem que chorar. A tua filha... Não há crescimento. Doutor, não há crescimento, não há possibilidade nenhuma de haver crescimento sem dor. Não tem. Por quê? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele é sabotador, ele quer sempre gastar menos energia. Então, ele vai querer sempre nos colocar numa condição de conforto. Confortável. A zona de conforto. Desafio, tudo que é situação para que haja um rompimento. Por exemplo, se você quer chegar ao degrau de cima, você tem duas possibilidades. Ou você vai de escada, ou você vai de elevador. Ou você vai de elevador. Você tem as duas possibilidades.
Quem é que te dá uma melhor condição? Quem é que te condiciona melhor? É a escada ou o elevador? Entende, amigo? Não tem jeito. Se você quer saber, quer subir, quer crescer, quer ter prosperidade física, mental e espiritual, você tem que se desafiar todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Eu moro no 11º andar. Pergunta a Luciana, pergunta a minha esposa, pergunta o Gabriel. Eu subo e desço de escada. Eles vão de elevador. Eu subo e desço de escada. Só quando eu estou com pressa, quando eu estou com hora marcada, etc e tal. Mas eu subo e desço de escada. Eu sempre dou no cérebro. Eu sempre dou um desafio novo todos os dias. Eu não posso ser a mesma pessoa que ontem. Entende? Vamos responder aquela questão da senhora lá que fez lá no início, que a gente não respondeu para ela ainda. Bom, o problema é ser instalado. O bebezão virou reativo. Ele não é uma pessoa proativa, ele não entendeu como é que funciona o sistema, ele não entendeu, ele é cheio de bloqueios, ele foi instalado na mente dele um monte de drives errados. E o que é que eu faço, doutor, para resolver isso? Vamos lá. Só existe duas maneiras de quebrar um paradigma. Isso é um paradigma. O conjunto de crenças instalados na mente da pessoa chama-se paradigma, certo? Esse blocão aí com tabus, preconceitos, mimimis, zona de conforto, crenças, tudo está dentro desse padrão e esse padrão chama, até notei aqui, paradigma. Eu queria que você reduzisse. Eu queria que você acelerasse na resposta, porque a nossa live está esgotando o tempo. Tá, então veja bem. Então vamos lá. O paradigma foi instalado. Só tem duas maneiras de arrebentar com esse paradigma. Uma, pela repetição. Reprogramação neurolinguística. Alguém já deve ter ouvido falar disso. PNL. Programação neurolinguística, ok? Então, pela reprogramação mental, repetição, você quebra esse paradigma, você desinstala esse programa e ressignifica a mente dessa pessoa. Segunda coisa, uma grande carga emocional. Exemplo, acontece um acidente na família e morre alguém da família. Toda a família vai mudar por conta daquilo lá. Então, isso também é uma quebra de paradigma, ou por um acidente, por uma carga muito grande emocional. Mas nós podemos provocar essa carga emocional em nós. Que eu chamaria isso de revolta santa. Você pode se revoltar com uma situação em que você não quer estar nessa situação, e você salta um degrau de consciência com isso. Certo? Então, segundo a neurociência, segundo o que eu já estudei, tanto com profissionais no Brasil, principalmente fora do Brasil, só tem essas duas maneiras de reprogramar isso e de ressignificar. Tem que ir lá aonde aconteceu, onde o programa está instalado, instalar um novo programa, criar uma nova rede neural e instalar um novo programa. É assim que funciona. Agora, claro que isso demanda dedicação e demanda o querer, né? O querer. Claro que às vezes vai ter ajuda profissional para poder resolver isso, porque é difícil, às vezes, até o indivíduo conseguir identificar o problema, né? Voltar a conseguir acessar o momento da instalação disso, né? A mente consciente é só 5%. A mente inconsciente é 95%. A mente consciente mas o programa está na mente inconsciente. Vocês lembram que eu falei que os programas são instalados na mente subconsciente? Então, a pessoa quer, mas bate aqui e volta. Exato. Então, normalmente as pessoas vão repetir o que elas fizeram ontem. 95% do que eu fiz ontem, muito provavelmente eu vou repetir hoje, por causa dos programas instalados. Então, tem que haver um rompimento. Eu tenho que romper com isso. Exato. E uma coisa interessante, doutor, que
as empresas elas acabam levando uma situação semelhante a esse comportamento dos próprios pais para dentro dos próprios negócios. A maioria das empresas, elas contratam pessoas pela capacidade profissional que ela tem e demite essa pessoa pelo caráter dela. É assustador isso, né?